Mas Fábio, como funciona a montagem do meu sistema? O que será feito para montar o meu sistema de holding? A escolha é da melhor opção entre eficiência e conforto. Existem vários modelos de holding patrimonial. Você já ouviu falar de holding rural, holding de negócios, holding patrimonial, holding familiar, holding para médicos. Enfim, existem vários modelos e sistemas que são montados exatamente para atender a necessidade de cada família. Por exemplo, você tem imóveis, nós vamos fazer a alocação de imóveis numa célula operacional, em razão da tributação, e guardar os imóveis que não são objeto de locação em outro local. Você é produtor rural, você tem imóvel rural e você tem imóvel urbano. A sua holding rural vai ser constituída em um outro caminho, por uma agropecuária, por uma pecuária. Ali nós vamos fazer a governança. E os seus imóveis particulares vão estar numa outra empresa, uma empresa cofre. E a sua atividade ainda rural, dependendo do seu faturamento, poderá continuar na sua pessoa física. Aí eu tenho uma clínica médica. A clínica médica te traz atividade de risco. Você exerce no dia a dia um risco, a medicina é um risco. Você vai deixar o seu patrimônio, lá a tua casa de campo, o teu imóvel, os seus veículos dentro da mesma empresa onde você exerce atividade de risco? Você vai construir um cofre, separar o seu patrimônio dessa atividade de risco. É uma empresa que nós falamos de guarda patrimonial, que é feita exatamente para a governança familiar e transferência do patrimônio. Existe ainda a possibilidade de fazer a transferência dessa empresa ou parte dela para domicílios fiscais mais vantajosos, dependendo do patrimônio da pessoa, patrimônios acima de 5 milhões, para ter uma vantagem no ITBI. Veja, presta atenção. Eu já te disse aqui que o inventário é prejudicial. Eu já te mostrei quanto custa o inventário no Brasil. Você viu que o sistema de holding patrimonial é altamente eficiente e protetivo. Você já sabe quanto custa o inventário. Agora reflita. Quais são os maiores bens da nossa vida? A vida propriamente, a liberdade e o patrimônio. Você acha que se Pedro tivesse constituído uma holding patrimonial, ele teria passado por isso? Eu vou te mostrar que não. Veja bem quanto custa uma holding patrimonial exatamente no caso de Pedro. Olhe lá. Está vendo no inventário? O inventário judicial com a venda do imóvel ele estava perdendo 531 mil. Se Pedro tivesse uma holding patrimonial criada pelos seus pais ainda em vida, Pedro não teria gasto com carteira de notas, com certidões, com registro de imóveis, teria pago o ITCMD na mesma proporção sobre o valor de mercado. Aqui tem um outro pulo do gato que eu vou mostrar um pouco à frente. Teria pago honorários advocatícios muito menores, não teria diversas outras despesas. Teria despesa com junta comercial e contador. Mas Pedro gastaria, ou melhor, os pais de Pedro gastariam 88 mil reais para constituir essa holding. E esses 81 mil reais eles gastariam de forma planejada. Vou constituir a minha holding durante um ano. Vou planejar para que eu possa pagar e terminar a holding no final do ano, paga e pronta. Teria perda patrimonial? Não, porque quando eles morressem a holding já estaria totalmente paga e finalizada. Olha a economia que uma holding patrimonial traria para Pedro. 443 mil reais. 83% mais barato. Pedro continuaria no mesmo bairro, Pedro continuaria no mesmo imóvel dos pais. Veja ainda se os pais de Pedro tivessem feito um sistema de 2 células. Aqui eu só vou exemplificar para você ter uma ideia. Talvez num patrimônio dessa magnitude não seja interessante um sistema de 2 células. Eu vou te mostrar aqui, mas para que você entenda que existem 2, 3, 4, enfim, várias células que eu vou discorrer com você. Se pai de Pedro tivesse feito uma segunda célula e essa célula tivesse um domicílio fiscal mais vantajoso, por exemplo, existem estados que tributam o TCMD a 2%, a holding patrimonial teria custado R$ 55.500. Economia de 90% frente ao inventário. Veja só a diferença. Parou para pensar nisso? Mas qual a forma de escolha do meu sistema, Fábio? Como eu faço isso? Como eu disse, o sistema vai levar em consideração a proteção patrimonial, os bens que você tem, onde estão esses bens, quais são os desejos da família, o que você busca, o que você pretende, quais os seus sonhos, quais são os seus medos.
para que a gente possa desenvolver um sistema que seja eficiente para você. E você vai escolher qual melhor me agrada. Aí eu não quero levar uma empresa para um domicílio fiscal mais vantajoso, Fábio. Então tudo bem, nós vamos construir um sistema seguro e eficiente para você aqui. Olha a comparação. Veja bem esse slide. Inventário, R$531 mil, perda patrimonial de 44%. Modelo de holding básica com uma empresa só, 88 mil, economia de 443 mil. Modelo de holding com 2 células, 475 mil de economia. Veja, eu estou dizendo para você aqui uma constituição de um sistema simples. Milionário e bilionário tem 40 empresas. Você já viu milionário e bilionário quebrando e os filhos desfrutando de bens, fazendo viagens internacionais? Por quê? Porque eles têm holdings patrimoniais. Exatamente esse é o ponto. Olha que interessante. Lembra que eu falei para você que milionário não faz inventário? Você já viu inventário de milionário ou de bilionário? Olha aqui, eu vou te mostrar. Olha aí, Norberto Odebrecht, quando faleceu, deixou 14 bilhões de patrimônio. Se ele tivesse feito inventário, teria pago 1 bilhão 120 milhões só de TCMD ao Estado. Você acha que ele pagou 1 centavo? Antônio Hermínio de Moraes, Grupo Votorantim, 15 bilhões e meio de fortuna. E TCMD daria 1 bilhão 240 milhões. Você acha que ele pagou alguma coisa? Roberto Marinho teria salvo o Rio de Janeiro. A fortuna de 30 bilhões de Roberto Marinho teria rendido 2 bilhões e 400 milhões de TCMD no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro a alíquota é de 8%. Você já pensou? Procure no Google, veja se eles fizeram inventário. Talvez tenham feito de um imóvel, de um veículo, alguma coisa pequena que ficou de fora, não deu tempo. Mas a grande maioria do patrimônio está concentrado em planejamento patrimonial e sucessório, em empresas, em pessoas jurídicas. Essa é a grande verdade.